E assim, na visão de vocês, o que, que é necessário? A pessoa está nos assistindo, né? Empreendedor quer inovar. O que, que é interessante prestar atenção? Tipo, o que, que é interessante ele saber inicialmente? Uma coisa importante a respeito do que a Ju comentou é que assim, tudo construção civil, acho que bastante linhas assim, ela vai por esse mesmo caminho, na real. É que assim, tudo meio começa de cima para baixo às vezes. Por exemplo, em São Paulo, há anos atrás, eu lembro isso conversando com o professor lá da faculdade, estava comentando sobre isso, que os prédios que eram feitos, todos os prédios, o pessoal não colocava tijolo em tudo. Então assim, vai fazer uma casa, vai fazer um prédio e esse apartamento, todas as paredes vão ser tijolo, todas, isso há anos atrás. E agora, conforme o tempo foi passando, as construtoras grandes, que viam lá fora algumas possibilidades diferentes, o que elas fizeram? Elas começaram a usar, não colocar a parede fechada de alvenaria, começaram a colocar gesso, drywall. Então, isso foi mudando. Então, assim, hoje em Maringá tem várias construtoras grandes aqui em Maringá que fazem isso. Sim. Então, o que eu vejo, assim, para o pessoal que quer empreender? Muito da tecnologia já fornecida na construção civil existe em escala de grandes empresas. Então, assim, tem muita empresa grande que assim, na verdade, a realidade é que quanto maior a empresa, mais ela se preocupa com inovação, porque ela sabe que ela precisa se inovar. Geralmente, né, assim, via de regra, mas é assim geralmente. Então, assim, essas empresas viram essa necessidade e falaram, não preciso colocar alvenaria em tudo, vou colocar que fica mais rápido, mais barato, economizo mais a minha obra e o tempo de obra é melhor, não gasto esse tudo, jogo fora, então isso funciona. E eu vejo que de pouco em pouco isso começa a refletir nas pequenas empresas, pequenas construtoras. Então assim, um ponto positivo para quem está querendo empreender nesse mercado é olhar um pouco o que os grandes fazem. Uma coisa que eu acho que é tendência para 2022, 2023, 2024 é a questão educacional da construção civil. Essa parte, por exemplo, de sustentabilidade, que é extremamente importante, é educacional dos próprios profissionais. Então, assim, as empresas grandes de construção, elas têm todo o treinamento dela, tem exclusividade até de empresa. Tem gente que tem empresa específica, o cara criou uma empresa construtora só para atender os profissionais dela e profissionalizar eles. Exemplo disso é que uma construtora que chegou em Maringá, ela estava pegando profissionais de Santa Catarina para vir para cá. E eu consegui conversar com um dos gerentes deles e falei sobre o aplicativo. E ele deu uma fuçada, assim, entre aspas, né? E começou a dar uma contratada por nós também. E ele comentou exatamente isso. Falou, cara, eu preciso porque a gente já tem toda a cultura nossa de empresa, como funciona. Então, assim, dentro da ramo de construção civil, o extremamente importante e tendência é profissionalização do lado de educação. Então, assim, as pessoas, qual que é o case que está acontecendo sobre parede? Coisa simples, assim, para ficar claro. O cara está fazendo isso. Então vamos tentar achar brechas para que a gente consiga, em pequena escala, fazer a mesma coisa. Porque tudo, aquela clichê de sempre. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Ainda mais essa parte, assim. Então, essa que eu vejo a importância e tendência para o mercado, para quem quer inovar, é olhar o que os grandes fazem. Igual comentei no começo sobre questão de combinatividade, por isso a necessidade de academia e mercado, realmente para isso, porque você começa a conversar com várias pessoas e outros produtos de outros setores começam a te deixar atrativo, porque você fala, cara, se eu pegar isso aqui, mudar isso e consigo trazer para essa solução que eu quero. Então é muito nessa linha, assim. Legal, legal. E colocando isso daí, né? Ele falou os grandes, né? O que os grandes estão fazendo? Um case ali, de repente, quais são as características que eles têm, né? Nessa questão de inovação? Complementando, Sim. respondendo a tua pergunta, mas complementando a fala deles, Sim. acho que uma variável muito importante quando a gente fala de inovação, porque a cultura de inovação é a cultura da experimentação. Sim. Basicamente é isso. Então, para você estar aberto a experimentar, você tem que se relacionar bem com uma questão que é o medo da exposição. A gente tem medo de errar, né? A gente tem mais medo da exposição do que medo de morrer. Isso são dados científicos. É a realidade. Isso é verdade. Né? É verdade. Isso é então, verdade. assim, para isso requer que a gente tenha habilidades comportamentais, sabe, Altair? Aham. E esse é um requisito que precisa andar acompanhado com o fato de você se atualizar em nível de educação, né? E aí quando a gente fala de educação, a gente está falando de conhecimento que parte ali da universidade, que é todo esse arcabouço de formação e que é conectado à informação, né? Então hoje a gente recebe um overload de informação, mas não necessariamente isso se
se reverte em conhecimento. Pelo contrário, isso pode deixar a gente muito mais confuso, porque são 24 horas você recebendo uma informação que você muitas vezes pode ter dificuldade de filtrar. Sim. Então, ter essa habilidade de fazer essa seleção. Então, aí envolve resiliência, criatividade, pensamento crítico, né? Que são habilidades comportamentais. Tá? Legal. Fazendo essa conexão com competências que a gente chama de hard skills, soft skills, hard skills, Legal. é que você consegue plugar, seja você enquanto empreendedor, ou seja a empresa, né, com esse viés mais voltado à inovação. Então, a startup geralmente, ela tem 3, 4, 5 pessoas fazendo coisas que muitas vezes outras empresas que têm lá 20 ou 30 não conseguem fazer, né? Mas o contrário também acontece. Então, assim, ele está ali iniciando com 3, 4, 5 pessoas, mas ele não tem a capacidade de negociação, né, de penetração de mercado, de derrubar barreiras de entrada, que uma empresa que já está em operação no mercado tem. Então, na verdade, é esse link entre esses dois mundos que faz a diferença. Então, a gente vê empresas cedendo, né, não resistindo mais à mudança e tendo resultados muito satisfatórios no seu processo. E empreendedores tendo resultados, a gente chama aí de exponenciais, né? Sim. Ou incrementais, no mínimo, bastante relevantes. Por quê? Porque ele entende o papel daquele que está no seu ecossistema. Então, como eu faço para gerar uma solução que eu possa ser comprado? Ou que eu possa ser fornecedor? Né? Então, ele não é o lobo solitário. Ele entende que ele vai precisar fazer conexões entre outras pessoas, entre outras soluções, entre outros mercados, para que ele tenha um diferencial competitivo relevante. Legal, interessante. Eu tenho mais uma dica aqui sobre tudo isso. O Matheus falou ali da capacitação da mão de obra, né? Eu acho que você estava falando ali também dessa parte do ensino. E aí a Aline veio aqui para a parte da inovação e eu fiquei aqui pensando nessa parte da capacitação da mão de obra e o tanto que eu já li isso em conclusão de TCC, por exemplo. Né? Eu participo de muita banca de TCC sobre gestão de obra e tal, né? Diversos assuntos. Mas muitas vezes, quando a gente chega na análise dos resultados e na conclusão, a gente percebe que falta capacitação da mão de obra. Então, assim, primeiro, essa dica que eu queria dar é de realmente ler trabalhos científicos também. Eu sei que pode parecer, assim, assustador eu falar em trabalho científico no meio de um papo aqui de inovação, mas é muito bom. E como que a gente encontra esses trabalhos? Vai no Google Acadêmico. Em vez de você digitar no Google comum, você vai no Google, digita Google Acadêmico. O primeiro link ali que aparecer, você clica, você está dentro do Google Acadêmico, aí vai ter um campinho igualzinho do Google, de busca. Você digita os termos lá. Lá vão sair relações de livros ou artigos científicos publicados. E aí você pode ler o resumo, ler o começo do trabalho, não necessariamente ler todo o trabalho, né? Ver se tem a ver ali com o que você está procurando. E lá na análise de resultados e sugestões para trabalhos futuros, coisas assim, tem muita riqueza ali desse caminho do que está faltando para inovar. E aí, então, fechando esse parênteses. Então, lá é um bom lugar para ver o que tem. Vai nesses trabalhos recentes, de 2020 para cá, 2021 para cá, de repente. Não preciso ficar vendo trabalhos antigos. Aí, então, ali já tem uma dica de um caminho para seguir. E aí a gente vai ver que muita coisa já existe, não é necessariamente inventar, né? Inventar a roda, inventar alguma coisa aqui, mas é viabilizar que aconteça. Então, existe um determinado sistema construtivo que tem nos grandes centros, ou que nem tem no Brasil, que tem em outro lugar. Por que ele não é aplicado aqui? Provavelmente porque eu não tenho fornecedor, não tenho concorrência, a logística é muito cara, né, para eu trazer o material, não tenho a mão de obra capacitada para trabalhar com o material, não tenho, de repente, um equipamento para fazer a logística dentro do canteiro de obras. Então, eu preciso pensar em todos esses detalhes. Aí esses detalhes às vezes são solucionados por empresas grandes que vão lá e compram e bancam e investem para começar uma nova tecnologia, e as empresas menores não conseguem. E aí a gente começa a pensar em como que eu posso usar a tecnologia, como que eu posso unir mais empresas, como que eu posso unir os esforços como uma forma assim
de eu otimizar o recurso, né? De eu conseguir trazer o que está sendo aplicado nas grandes empresas ou nos grandes cases para os pequenos, para os médios. Como que eu faço isso, né? A gente vê, por exemplo, o BIM, que é um assunto que sempre que a gente está falando de construção civil, entra, né, aparece, né? Que é uma forma de... BIM é o quê? O que é BIM? É uma forma de eu fazer um projeto, em vez de eu fazer o projeto só desenhando o projeto, eu desenho a parede, desenho o que eu coloco ali, eu vou fazer uma metodologia de trabalho que eu vou colocar muito mais informações dentro do projeto. Então, em vez de eu desenhar a parede, eu vou colocar exatamente qual que é a quantidade de material que vai por metro quadrado naquela parede, qual que é a mão de obra, quanto custa, o tempo que leva para fazer, dados de produtividade. Então, eu consigo colocar muitos dados dentro do meu projeto, muita informação. Mas para eu fazer isso funcionar, eu teria um projeto maravilhoso, perfeito, com um custo, sabe, assim, a teoria do BIM é muito legal. Eu conseguiria ter um projeto super detalhado, cheio de informações tanto físicas do projeto, quanto de todas as áreas que você pensar ali para você planejar uma obra. Só que isso, eu não consigo te falar uma empresa aqui em Maringá que use isso, todas as potencialidades dessa... Né? Essa metodologia. Isso. Legal. Só que aí a gente precisa entender por que não, o como fazer. E aí a gente, além de trazer para o pequeno, para os médios e pensar em como fazer, a gente também pode ter uma mente bem maior e pensar em como a gente muda o sistema mesmo, em fazer a diferença. Então, como que eu mudo as leis, as normas, os procedimentos tradicionais, o como eu aprovo um projeto, o como eu compro, como é feita uma licitação. Então, assim, a gente tem caminhos que eu posso olhar para dentro da minha obra e inovar, e eu também posso olhar para o todo, para o amplo, para as cidades, para o mundo, e querer mudar, e querer realmente ser disruptivo, fazer alguma coisa que mude como todo mundo faz. Então, assim, tem campos para ir, para empreender, para sonhar aí, para todos os lados. Cada um tem um perfil também. Eu acho, assim, que inovar não é ficar sonhando, viajando na maionese e querendo ter uma ideia e vou ter uma startup unicórnio e vou ficar riquíssimo. Não é isso que é empreender, né? Não é. Então, e nem todas as pessoas estão prontas para empreender ou têm esse perfil e querem, né, pagar o preço que tem que ser pago. Então, cada um tem que saber o que realmente cabe na sua vida. Quando a gente fala das questões profissionais, a gente sabe que a vida de uma pessoa não é só